Mas em Cristo nós temos a maior de todas as vitórias, que é a salvação, é a vida eterna, a sua graça, a tua paz, a sua bênção. Você está no melhor lugar do mundo, buscando a vitória em Jesus. Jesus é aquele que pode te dar vitória. É aquele que pode te dar bênção. É aquele que pode te dar paz no seu coração. É aquele que pode transformar sua vida. E nessa noite, e sabendo da promessa que onde tem 2 ou 3 em seu nome, eu te digo que aquele que pode transformar a sua vida está aqui nessa noite. Ele está aqui nesse local. Porque onde tem 2 ou 3 em nome dele, ele está presente, abençoando. Então, não duvide da presença de Deus na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a promessa que esse Deus fez. A promessa que o Senhor Jesus fez para todos nós, para todos aqueles que iriam crer nele, para toda a humanidade. Ele fez essa promessa, mas antes, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para a mensagem dessa noite. Oremos. Amado Deus, Pai Celestial, é com grande alegria, Senhor, que nós estamos na Tua presença, com a certeza, Pai, que vamos se alimentar da Tua palavra, e a certeza que ela vai nos dar nutrição espiritual para a nossa jornada aí fora. Nos proteja do mal, Pai, e nos preencha com a Tua presença, dos santos anjos e do Espírito Santo de Deus. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Como eu mencionei, vamos falar das promessas de Jesus. Ou melhor, de uma promessa especial que Ele nos fez. E eu pergunto a você, você já fez alguma promessa e depois não cumpriu? Quem aqui já fez uma promessa e depois não conseguiu cumprir essa promessa? Ou quantas pessoas fizeram promessas a você, mas depois não cumpriram? Falharam? Eu me lembro de um amigo meu, que ele fez uma promessa para a sua noiva. E foi num culto como esse. Ele fez a promessa que iria amá-la, protegê-la. E quando estava próximo do casamento, ele pulou fora. Ele desistiu e não cumpriu a sua promessa. E quantas pessoas hoje, em dia, elas vão, se casam num santo matrimônio e fazem seus votos, fazem as promessas de que serão fiéis ao seu parceiro, ao seu cônjuge. Mas, ao passar de meses, às vezes ficamos sabendo de que aquele casal que recentemente se casou, agora estão já divorciados. Quem já não ouviu uma história assim? Que alguém que fez uma promessa e depois não cumpriu? Eu te digo a você que Jesus cumpre as suas promessas. As pessoas podem falhar com você. Sua família pode falhar com você. Seu filho, sua esposa, seu marido, mas Jesus jamais vai falhar. Ele vai cumprir a promessa de Deus na sua vida. Em Tito, e é o nosso primeiro texto de hoje, capítulo 1, verso 2, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 1, verso 2. Vamos ler o seguinte. Tito, Novo Testamento, depois de 2 Timóteo, você vai encontrar. Eu vou aguardar vocês acharem esse texto. Tito, capítulo 1, verso 2, nos diz o seguinte. Amém? Na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deu aí? Eu até vou repetir. Na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Veja só, o texto diz que Deus mente? Não vi a resposta. Deus mente? Não, Deus não mente. Deus, ele só fala a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não pode mentir. Deus não é como um ser humano,
que faz promessas e depois não cumpre. A palavra de Deus diz que Deus não mente. Não mente. Se Deus não mente, a promessa dele é fiel, é verdadeira, é certa. Então, quando você falar da volta de Jesus, da sua promessa, fale com convicção, pois é verdade, uma verdade que o mundo precisa ouvir, que as pessoas precisam saber, que as pessoas precisam tomar uma decisão e seguir, e ter esperança nela. E vamos ler sobre essa promessa maravilhosa. Você vai abrir a Bíblia em João capítulo 14, versos 1 a 3. Na sua Bíblia, João capítulo 14, versos 1 a 3. Eu tenho certeza que essa é a maior promessa que Jesus fez à humanidade. Uma bênção para nós. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja que promessa linda, veja que promessa maravilhosa. Ele disse que está preparando um lugar para você no céu. Ele falou que ele vai preparar um lugar lá na pátria celestial. E quando ele for e terminar de preparar o lugar, ele voltará e nos levará para morar com ele. Amém? Essa é a promessa de Jesus que ele fez. Ele prometeu aos discípulos, aos seus seguidores, àqueles que confiarem na palavra de Deus, nas suas promessas, prometeu que voltaria. Isso há 2000 anos atrás. E a igreja proclama, Jesus vai voltar. Porque a Bíblia diz que é aquele que não mente que fez a promessa. Ele não mente. Pode as pessoas desdenharem de você. Pode as pessoas desdenharem da sua fé. Pode as pessoas tentarem desacreditar dessa promessa. Mas não importa. Ela é fiel e verdadeira, porque ele prometeu que vai voltar. Além disso, se alguém pensar que Deus está demorando, eu convido você a ler comigo 2 Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, verso 9. O que Jesus disse? Alguém talvez pode pensar, já faz 2000 anos, Jesus está demorando, Jesus não vai voltar. Veja o que Pedro escreveu a respeito desse assunto. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Veja na Bíblia, na palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Eu vou pedir para um voluntário ou voluntária fazer a leitura, por favor. Não netar ao Senhor a sua promessa, como ao isso a prolongarade. Pelo contrário, pelo mãe de quatro vos, não que nem no interessa, senão todos cheirem a lei. Obrigado, irmã. Então, Jesus não retarda a sua promessa. Que promessa do seu retorno, da sua vinda. Alguns podem julgar demorada, mas ele é longânimo. Jesus é paciente e ele quer que todos venham ao arrependimento. Isso para que ninguém pereça. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque ele é longânimo. Ele está esperando talvez um parente seu, você tomar uma decisão, ou as pessoas dessa rua. Jesus é longânimo e ele espera e aguarda ansiosamente para que as pessoas tomem a decisão de aceitarem ele como seu Salvador e Senhor. Veja que nós temos um Deus que ele dá um tempo para você decidir. Ele jamais vai executar um juízo sem dar um tempo para você refletir e esperar e tomar uma decisão. E é exatamente isso que está acontecendo com a humanidade. Antes do dilúvio, Noé esteve preparando a arca, construindo a arca por 120 anos. E por 120 anos ele pregou que o mundo seria destruído por um dilúvio. E muitas pessoas não deram crédito à mensagem de Noé. A verdade é que Deus deu um tempo para que eles se arrependessem e tomassem uma decisão. E mais uma vez, o tempo está sendo dado para a igreja tomar também uma decisão e fazer a sua parte.
Irmãos, a promessa é certa, é verdadeira. Jesus Cristo vai voltar, Ele é fiel e justo. E muito em breve nós veremos o céu se rasgando ao meio, como diz João no Apocalipse, se desenrolando como um pergaminho e vendo Cristo com os anjos de Deus voltando nas nuvens dos céus. E eu clamo a Deus para que seja na nossa geração. Amém. Tudo bem, a Bíblia promete que Jesus voltará, mas como Ele vai voltar? É importante saber isso porque muita gente vai dizer por aí que Jesus vai voltar secretamente. Que Jesus vai voltar não de forma visível, mas de forma invisível. Ou que Jesus voltaria espiritualmente. Eu pergunto, será que isso é verdade? Então vamos perguntar para a Bíblia. Como Jesus voltará? Você está pronto? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1, verso 11. Na minha versão diz assim: Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Jesus estava se despedindo dos discípulos. E aí Jesus foi subindo. As nuvens o cobriram. E os discípulos ficaram olhando para cima. E aí 2 anjos apareceram. E disseram para os discípulos: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará do mesmo modo que vocês viram. Se ele vai voltar, se eles viram Jesus indo para o céu, subindo, obviamente que quando ele voltar, nós iremos vê-lo descendo, vindo nas nuvens. Para colaborar com essa mensagem ou essa lógica que estamos seguindo aqui, o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, nos traz mais luz sobre esse assunto. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eu vou pedir para um voluntário fazer a leitura. Eis-se dentro as nuvens e todo o enterá, até quando é tocar para os passados. Todas as tribos da terra vomitarão sobre ele, certamente. Amém. Muito obrigado, irmã. João está falando que eis que vem com as nuvens. E quantos olhos o verão? Todos os olhos verão. Então, na volta de Jesus, não vai ser algo invisível. Não vai ser espiritual. Vai ser visível, porque os olhos irão ver. Nós iremos ver Jesus voltar. Amém? Amém. Os cristãos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus verão. E, inclusive, Mateus capítulo 24. Vai lá em Mateus capítulo 24. Agora o próprio Jesus falando. E não existe maior autoridade do que Jesus. Mateus no capítulo 24, verso 30. Amém? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém? Veja, o texto que acabamos de ler diz que no céu aparecerá o sinal do Filho do Homem, que é o próprio Jesus. E diz que todos os povos da terra que não aceitaram Jesus vão se lamentar. E também eles irão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens e com poder e muita glória. Ainda no capítulo 24, se você ainda tiver dúvidas, o verso 27, olha aí, o verso 27, e eu vou pedir para um voluntário fazer a leitura. O verso 27.
relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. Assim, há de ser a vinda do Filho do Homem. Muito obrigado, irmã. Então, um relâmpago é invisível? Imagina um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. É óbvio que será algo visível, audível. Por isso que Jesus, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, se alguém disser para você, olha, Jesus já veio, ele veio no ano tal. Não é verdade. Ele virá de forma visível, todos verão. E aqueles que não escolheram seguir Jesus vão se lamentar. Muito bem. Já vimos aqui que Jesus fez a promessa, e ele é fiel e justo. Ele voltará. E já vimos também como ele voltará. Ele vem visivelmente, com poder e grande glória. Vem com todos os anjos do céu. Amém. Mas como estará a terra antes da sua vinda? Aqui mesmo no livro de Mateus, capítulo 24. Olhe para o versículo 36. Em diante. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, nesse verso está falando que o dia da vinda de Jesus ninguém sabe, a hora ninguém sabe, a data ninguém sabe, e não se pode marcar uma data para a volta de Jesus. O que eu estou querendo dizer é que o que algumas pessoas dizem na internet que Jesus vai voltar no ano de 2027, eu sinto dizer que não é verdade. A Bíblia não diz a data. E se você tiver a esperança que ele vem em 2027, talvez você possa acabar se decepcionando. A verdade é que você tem que estar preparado agora. A gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe quando vai ser o dia da nossa partida. Temos que estar prontos em todos os momentos na presença de Deus. Então, não se marca a data, nem se acredita nesses futurolistas, esses falsos profetas que dizem e marcam datas para a volta de Jesus. A Bíblia é clara. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas ele diz assim, ou melhor, Jesus vai dar sinais para nós. No versículo seguinte, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, o dilúvio foi o juízo de Deus contra aquele povo mau. Só salvou-se Noé e sua família e alguns animais. Irmãos, Jesus comparou a volta dele, o retorno dele, aos dias que antecederam o dilúvio. Porque naquele tempo as pessoas casavam e davam-se em casamento, comiam, bebiam, viviam-se despreocupadas. Não estavam preocupadas com o fim. Não é diferente hoje. As pessoas não estão preocupadas com o fim desse planeta, com o fim desse mundo de pecado. E elas não tomam suas decisões. Estão casando, comendo, bebendo, indo nas baladas, indo nas boates, fazendo os seus compromissos e esquecendo-se de Deus. As pessoas estão vivendo despreocupadas, alienadas, enganadas pelo diabo e não estão percebendo. Do mesmo modo como foi nos dias de Noé. Eu pergunto a você, será que Jesus está voltando? Responda no seu coração sinceramente. Você acha que Jesus está voltando? No mundo como ele está,
Eu creio que está muito próximo a volta de Jesus. Eu creio que a nossa ida para a pátria celestial está próxima. Amém. Só que para chegarmos lá, nós temos que tomar decisões. Amanhã nós estaremos falando sobre os sinais da volta de Jesus, para dar mais base a respeito se nós estamos próximos da vinda dele ou não. Mas para essa noite, eu preciso fazer um apelo ao seu coração. Se você tem vivido uma vida despreocupada, se você tem vivido uma vida dupla, se você não tem servido a Jesus conforme Ele espera que você o siga, se você andou longe ou está andando longe dos caminhos de Deus, é hora de tomar uma decisão e retornar para a casa do Pai. O reino de Deus é como aquele filho que pegou toda a sua herança e gastou tudo dissolutamente, com bebidas, com mulheres, gastou tudo. Mas quando ele lembrou que ele tinha um pai que o esperava e que o ama, ele voltou para casa. E é nesse momento que eu clamo a você: volte para os braços do Senhor. Volte para os braços do Pai. Siga-o com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o teu entendimento. Faça a vontade de Deus. Primeiro, estude a palavra do Senhor, se arrependa dos seus pecados, conheça qual é a vontade de Deus e o plano de Deus para a sua vida e o plano dele para a igreja de Deus. Faça um concerto, uma aliança, um compromisso com o Senhor. Deus está chamando você para ser um servo de Deus, para ser uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Nós vamos ter uma mensagem musical. Enquanto a mensagem estiver sendo cantada, faça um compromisso. Fale com Deus. Fale das suas angústias, das suas dificuldades, dos seus anseios. Converse com Jesus. Converse, pois Ele é o seu melhor amigo. É o seu Pai. E tome a sua decisão ao favor da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você e depois nós iremos orar, pedindo a bênção de Deus, pedindo a paz do Senhor sobre a sua vida. Quero convidar você a ficar em pé, nós falarmos com Deus. Espero que você tenha essa pegada ainda mais à promessa de que Jesus prometeu que vai voltar. Jesus não mente. E Jesus jamais falhará. Nós podemos falhar com Ele, mas conosco Ele jamais falhará. Querido Pai, a Tua promessa é certa e fiel. Esse grupo de pessoas que aqui está, Teus filhos e filhas, creem nela. E estamos tomando a decisão de servir ao Senhor. Amém. Não apenas acreditar nas promessas, mas anunciá-la. E viver conforme as suas promessas. Abençoa de forma especial cada irmão aqui presente. Cada irmão. Eu não sei quais são as suas petições, suas orações, mas atenda-os conforme a tua vontade. Pai, perdoa nossos pecados. Nós somos falhos. Precisamos de Ti todos os dias, todos os segundos da nossa vida. Proteja-nos do mal. Eu imploro que o Senhor nos leve em paz para nosso lar e que amanhã, pela manhã, possamos estar aqui, mais uma vez, se alimentando da Tua palavra e sendo enriquecido espiritualmente. Cubra-nos com as Suas bênçãos, proteja-nos com as Suas asas, Senhor. Leva-nos em paz para o nosso lar. Oramos em nome de Jesus. Amém.